Quem nunca passou pela situação de estar fazendo uma apresentação importante ou de repente está numa reunião importante e simplesmente te dá um branco enorme, você não mais se lembra do que você tinha a dizer? Como é que você evita que isso aconteça? E mais do que isso, uma vez que aconteceu, como é que você sai por cima de uma situação como essa? É exatamente isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje e eu também queria trazer um outro assunto para você. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos diários da série Neuropersuasão, para você aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. E hoje a gente vai falar sobre essa situação completamente desconfortável, algo muito constrangedor quando a gente está ali falando, fazendo uma apresentação e simplesmente a gente não consegue lembrar o que a gente tinha que dizer. A gente fecha um assunto e na hora de mudar de assunto, simplesmente o outro assunto não vem. Por que será que isso acontece? Em que tipo de situação isso tende a acontecer? Isso tende a acontecer nos momentos que são muito importantes para nós e exatamente por ser importante, o nosso cérebro libera adrenalina e a adrenalina tem exatamente esse papel de fazer com que a gente preste mais atenção, que a gente fique em vigília, que a gente esteja sempre pronto para algum tipo de reação rápida. A gente sabe que aquele momento é crítico, então a gente tem que estar 100% pronto, 100% preparada e a nossa energia vai para as nossas áreas vitais e obviamente a memória não faz parte desse processo. Então esse já é o primeiro ponto, a nossa memória recebe menos energia neste momento. E como a nossa atenção está 100% voltado para fora, de repente, alguma pessoa faz um gesto, um sinal de desaprovação ao que você está falando, e aquilo tem um peso muito maior. Isso pode ser um dos sinais que gera branco nas pessoas, mas não necessariamente. Às vezes, simplesmente o nervosismo da pessoa já faz com que ela simplesmente perca totalmente o fio da meada. E como é que você sai dessa situação? Como é que você evita isso? É exatamente isso que eu quero te dar. Duas dicas. A primeira dica é para evitar que você tenha o branco. Como é que você pode se gerenciar para evitar que você tenha esse tipo de situação completamente desagradável? E a segunda dica é para saber o que fazer nesse momento. Quando acontecer uma situação assim, o que você pode fazer para ainda sair por cima? Então vamos lá. Primeira dica, para você evitar ter branco, para você evitar ficar nessa situação completamente desconfortável, é você se preocupar com a sua situação emocional. Geralmente, quando a gente está muito nervoso, a gente tem uma chance muito maior de ter um branco. Então é fundamental que você faça um trabalho prévio, de repente meditar, de repente ouvir uma música, faça algo que te coloque num estado emocional mais calmo, se acalme antes dessa situação. Isso pode parecer um simples detalhe, mas não é. Quando você baixa, quando você se acalma, basicamente você está baixando as suas ondas vibracionais e por mais que você fique nervoso e suba um pouquinho, você subiu de um patamar mais inferior e ainda que você fique nervoso, você não fica naquele nervoso que seria de repente um estado que poderia te colapsar emocionalmente. Isso já ajuda e ajuda muito. Mas ainda assim vem a dica que eu considero a dica fundamental. Esse ponto eu tenho certeza que você agora já vai perceber o enorme valor que ele pode ter, independente de você ter esse tipo de característica, de ficar nervoso ou não. Tenha sempre na manga isto que eu vou te dizer agora. Tenha sempre uma história sua que tenha a ver com aquela situação, que tenha a ver com o assunto que você está apresentando. Então vamos aqui fazer uma simulação. Vamos supor que eu estou te apresentando o que é a persuasão. Eu passo aqui na apresentação o primeiro slide, o que é a persuasão, passo um pouco o outro slide e de repente chega no momento em que eu tenho que dar a definição de persuasão. E vamos supor que eu esqueci, vai me dar o branco exatamente nesse momento. E eu digo, bom, a definição de persuasão é... Inclusive, eu queria contar para você uma história de como que a persuasão se inseriu na minha vida, quando que realmente eu percebi que a persuasão é um elemento fundamental, a principal habilidade se você quiser impactar uma outra pessoa. E aí eu entro na história. Você percebe que enquanto eu estou contando a história, basicamente o meu cérebro pode tentar relembrar daquele ponto. E mesmo que ele não lembre o que acontece, eu posso, no final da história, dizer... Onde é que eu estava mesmo? Porque agora eu tenho uma desculpa. Basicamente, eu só esqueci por conta da história e não esqueci por conta do branco. E a beleza das histórias é que elas podem ser inseridas em qualquer momento da sua apresentação, simplesmente porque você lembrou daquilo e você achou que aquilo poderia contribuir com o aprendizado, mesmo no meio de uma frase, assim como eu fiz. A definição de persuasão é... Inclusive, eu queria contar para você aqui uma história. Exatamente isso que você tem que ter. Você tem que saber essa história muito bem preparada antes dessa situação acontecer. Porque se acontecer, tudo bem, simplesmente insere a história e tá tudo certo no final da história. Caso você não tenha lembrado, você pergunta pro pessoal, onde é que eu estava mesmo?
Ah, eu ia dar a definição de persuasão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estava o script, só para eu retomar do mesmo ponto. E aí você olha e volta para a apresentação. E o que é que aconteceu? Você simplesmente saiu por cima de uma situação que poderia ser completamente desagradável, constrangedora. E mais do que isso, o simples fato de você saber que você tem essa carta na manga faz com que você já entre com muito mais autoconfiança, porque você sabe que mesmo que dê tudo errado, você vai saber como é que você sai daquela situação. E o simples fato de você ter mais autoconfiança diminui a sua chance de você ter o branco, porque você tem muito mais controle emocional. E aí a gente volta para aquele primeiro ponto. Então, se você tiver uma história, você fortalece o seu controle emocional, mas ainda assim sugiro que você gerencie o seu controle emocional, faça algo para trabalhar as suas emoções antes de entrar numa situação, especialmente se ela for muito importante. E guarde essa ferramenta, porque eu tenho certeza que ela vai contribuir e muito com você. Pode ser agora, pode você já saber aonde é que você vai implementar, mas mesmo que você ainda não saiba, guarde esse ponto, guarde essa ferramenta. E se você acha que pode contribuir com alguma pessoa que geralmente tem que apresentar, que está crescendo no mundo corporativo, que tem uma empresa, que busca clientes, mande esse vídeo para ela, para que ela possa ter essa mesma reflexão e colocar em prática essa ferramenta que é fantástica para a gente acabar com esse terror, esse constrangimento de dar o branco no meio de uma apresentação. E para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar, clica nele e automaticamente por 365 dias seguidos você vai ser notificado de uma nova sacada para você aprender, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Então a gente se vê aqui de novo amanhã às 7 da noite. Até lá! Olá, fantástico que você chegou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e tenha ficado com vontade de aprender mais sobre essa máquina incrível que é o nosso cérebro e como influenciá-lo acionando as áreas cerebrais corretas. Portanto, só para quem veio até esse ponto, como é o seu caso, eu tenho algo a contar. Na verdade, eu gostaria de fazer um convite gratuito para você que quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, mais fascinante e quer aprender mais sobre a neuropersuasão para ter mais resultados, tanto para os seus negócios como para você no seu dia a dia. E do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando da Semana da Persuasão, um evento online e totalmente gratuito para a gente aprofundar não em dicas como esse vídeo, mas no método da neuropersuasão de fato, com aulas gravadas ao vivo, materiais em PDF para você baixar e você aprender métodos e técnicas da neuropersuasão para você persuadir, influenciar, fascinar as pessoas. Quando você começar a colocar em prática, você vai ficar surpreso. Geralmente é isso que acontece com os meus alunos. E para participar é muito simples. Em algum lugar aqui nesse vídeo tem um link para neuropersuasão.com.br. É muito fácil. Você clica nesse link e você vai cair em uma página super simples, que você coloca o seu nome e e-mail e vai para o seu e-mail a confirmação de que você está oficialmente cadastrado na Semana da Persuasão. Esse é um evento que ocorre 1 ou 2 vezes ao ano. E assim que ele for começar, eu mesmo, André, vou te mandar um e-mail para avisar que está tudo começando. Você vai ver que quando se tem um método, persuadir é muito mais fácil do que parece. Então, a gente se vê na Semana da Persuasão. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. Até lá!